Vamos lá, irmãos. Nós estamos nós estamos aqui na série, né? O Senhor tem nos preparado para grandes coisas que Ele vai fazer, e eu sou muito grato por Ele, por tudo aquilo que Ele tem feito nesses dias, que Ele tem feito na nossa vida. E eu tenho a certeza e a convicção, irmãos, que o Senhor está nos despertando para algo novo que Ele vai fazer na nossa vida, que Ele já está fazendo na nossa vida. Eu falei para vocês, eu sempre inicio o ano com uma grande expectativa, só que o ano começou ontem, nós já estamos aí no final do mês 4, daqui a pouco nós já estamos no mês 5, daqui a pouco já estamos falando em festa junina, quando você vê, acabou o ano passa muito rápido, mas volto a dizer, eu tenho falado aqui domingo após domingo, fique atento para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está fazendo, e hoje não é diferente. Eu queria falar com vocês a respeito de perguntas que o Senhor faz a mim e a você. Um grande pensador, e essa frase alguns acreditam a Einstein, eu acho que é de Einstein mesmo, porque a maioria das pessoas que falam essa frase acreditam a ele. Mas existe uma frase dele que diz o seguinte, se não for dele também não importa, pouco importa para nós, mas diz assim, que o que verdadeiramente move o mundo, o que move a minha e a sua vida, não são as respostas, mas sim as perguntas. O que nos move, muitas vezes, não são as respostas, mas muitas vezes as perguntas que vêm para o nosso coração. Será que eu tenho sido um bom homem? Será que eu tenho sido uma boa mãe? Será que eu tenho sido um bom cristão? Será que eu tenho sido um bom pai? Então, estas perguntas nos movem muito mais do que as respostas que muitas vezes nós recebemos. E por quê? As perguntas nos movem muito mais. As perguntas nos movem muito mais porque as perguntas têm o poder de muitas vezes nos tirar dos erros. Muitas vezes estamos presos a erros, estamos presos às coisas que nos impedem o avançar no reino de Deus, o avançar na intimidade com Deus, e muitas vezes estas perguntas que Deus traz ao nosso coração nos livra dessas amarras, nos livra desses erros, nos livra desses laços que muitas vezes nós estamos presos. Agora, irmãos, o Senhor muitas vezes traz perguntas ao nosso coração, aos nossos corações, perguntas que relacionadas à nossa vida, perguntas que eu já citei algumas aqui, relacionadas a como eu estou sendo, como está meu relacionamento com Deus, como está o seu relacionamento com Deus, como está o seu relacionamento com as pessoas, como você está vivendo como casal, como você está vivendo como pai, como marido, como esposa. Muitas vezes essas perguntas o Espírito Santo de Deus traz ao nosso coração, só que Deus sabe a resposta. Agora, pastor, se Deus sabe a resposta, por que Ele faz a pergunta? Ele faz a pergunta para trazer para mim e para você uma reflexão. Ele sabe a resposta, Ele sabe como está o seu coração, Ele sabe como que você está vivendo, Ele sabe como que está a sua vida, Ele sabe como que está o seu íntimo, Ele sabe o que tem te atormentado, Ele sabe aquilo que tem afligido o seu coração, Ele sabe quais são as suas urgências, Ele sabe todas as coisas. Entretanto, a pergunta vem ao meu e ao seu coração para trazer reflexão. Quantos aqui já viveram ou passaram por uma crise existencial? Quantos aqui? Eu passo direto, irmãos. Eu quero confessar para vocês aqui. Eu já falei para vocês aqui várias vezes, né, irmãos? Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de perder meu emprego, eu não tenho medo de quase nada, irmãos. Só tem duas coisas que eu não tenho medo de cachorro, eu não tenho medo de assombração, eu não tenho medo de nada. Só tem duas coisas que eu tenho muito medo, né? Eu tenho medo de alguma coisa relacionada com a minha visão, acontecer algum problema. E o meu segundo medo, meu maior medo é de ficar louco. Eu morro de medo de ficar doido, irmãos. Morro de medo. Ah, pastor, você tem um histórico na família? Você tem algum problema? Não tenho nada, mas eu morro de medo, porque eu lido com muitos problemas, irmãos. Além dos meus problemas, eu lido com problemas com um monte de gente. Então, às vezes, a cabeça sai uma fumacinha, irmãos. Então, eu tenho muito medo disso, né? Mas eu me cuido. Segundo as minhas filhas, eu preciso fazer terapia, né? Segundo elas fazem uma pressão danada lá, e que eu preciso fazer, mas eu só obedeço a Marisa. Se a Marisa falar que eu tenho que fazer, eu faço, senão não. Elas eu não obedeço, não.
Mas brincadeiras à parte, irmãos, todos nós já tivemos crises existenciais, e talvez você esteja vivendo uma crise existencial. E eu me lembro da crise existencial que eu vivi relacionada ao meu ministério. Eu já falei para vocês aqui algumas vezes, e desculpa usar o meu exemplo, mas tem tudo a ver com o contexto da mensagem que nós vamos trabalhar hoje, e desculpa usar o meu, porque é o exemplo que eu tenho, eu não sei o seu, assim, com detalhe. E como eu estava dizendo para vocês, irmãos, eu nunca sonhei em ser pastor, o meu sonho na vida inteira sempre foi ser um bom auxiliar, e eu sempre, modéstia à parte, eu sempre fui um bom auxiliar, sempre fui fiel, sempre honrei os meus líderes, sempre fiz tudo que precisava fazer, e eu nunca tive um sonho de ser um pastor, de dirigir uma igreja. Só que num determinado momento da minha vida, eu comecei a ter essa crise existencial. Por quê? Porque Deus começou a me fazer algumas perguntas, Deus começou a trazer algumas dúvidas para o meu coração, e Ele começou a me questionar, dizendo: você acha que é só isso que eu tenho para você? Você acha que eu não tenho mais desafios, que eu não tenho coisas maiores para você? E aquilo começou a me incomodar, e eu confesso para vocês, ia me incomodar muito, até que um dia, eu não sei se eu já contei isso para vocês aqui, eu lembro, foi de uma sexta para um sábado, eu acordei de madrugada com uma visão, e eu ouvi nitidamente a voz do Senhor, me dizendo que Ele estava me separando e me chamando para o pastoreado, para a área ministerial. E eu de manhã, acordei de manhã com aquilo, eu não sabia se era um sonho, experiência sobrenatural, o que tinha acontecido, acordei confuso, e quando a gente acorda confuso, a primeira coisa que a gente faz é falar com alguém. E eu falei com a Marisa, falei: olha, essa madrugada aconteceu isso, isso e isso. E ela falou assim para mim, na época, né? Ela está aí, e ela disse para mim, ela falou assim: Josi, isso é confirmação de Deus, porque eu tive o mesmo sonho. E aí, passado ali um tempo, eu comecei a receber algumas palavras em direção a isso, e aí eu comecei a entender que o meu chamado não era só apenas para ser um pastor auxiliar, que o meu chamado é que futuramente o Senhor ia preparar alguma coisa, mas eu não sabia. E aí passou-se mais algum tempo, e aí eu comecei a receber, e eu estava muito feliz lá na comunidade em São Mateus, e com 3 filhas pequenas, o meu trabalho me consumindo muito e tal, e aí veio o desafio de abrir a igreja, começarmos um trabalho aqui em Santo André. E na mesma hora eu rejeitei, eu falei: não é o tempo, as minhas filhas são pequenas, o meu trabalho consome muito meu tempo, e não. Aí numa certa ocasião eu estava num determinado lugar, uma mulher que não sabia de nada, me pegou lá no cantinho e falou assim: olha, Deus manda te falar que prepara tuas malas, que o teu lugar não é mais aqui. E aí eu, dentro do meu coração, confesso para vocês que eu rejeitei, e falei: amém, irmã, uma irmã séria, eu falei: amém, irmã. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for de Deus, né? Ainda falei assim. Aí passado mais algumas semanas, uma outra irmã também veio e falou assim: olha, Deus manda te falar, prepara a tua mala, que teu lugar não é mais aqui. E aí eu entendi, né? Só que aí eu falei, fui orar, Deus confirmou no meu coração, e eu disse: Senhor, se o Senhor colocou no coração do meu pastor, colocou no meu coração, o Senhor precisa convencer a minha esposa também. E aí eu fui falar com ela o que estava acontecendo, as palavras que eu havia recebido, e a direção de Deus, as perguntas que Deus havia me feito. E ela disse: você está doido? Não, eu acho que isso não é de Deus não. Eu falei: vai orar. Marisa é uma mulher de oração, sempre foi. E a Marisa foi orar, e Deus confirmou ao coração dela, e hoje nós estamos aqui, né, para a honra e glória do Senhor. Então assim, o que moveu a minha vida, assim como diz esse pensador, o que moveu a minha vida não foram as respostas que eu tive lá na frente, mas foram as perguntas que o Senhor me fez. Você acha que o seu tempo aqui já acabou? Você não acha que eu tenho algo maior para você? Você não acha que você está muito acomodado aqui? Você não acha que aqui já não é mais o seu lugar? Então, muitas vezes, irmãos, o Senhor vai nos fazer perguntas que Ele sabe a resposta. Entretanto, essas perguntas são feitas para gerar reflexão na minha e na sua vida. E eu queria que você abrisse lá em Gênesis. Eu quero que a gente vá agora para a prática, né? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3.
Deus quer sempre nos levar ao seu propósito. E para isso, Ele nos faz perguntas. Repita comigo: Deus sempre quer nos levar ao seu propósito. E para isso, Ele sempre vai trazer perguntas ao nosso coração. Perguntas que Ele já sabe a resposta, irmãos. Entretanto, Ele levanta essas perguntas ao meu e ao seu coração para gerar reflexão na minha e na sua vida. Todos acharam aí Gênesis? É facinho, né? Capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Uma passagem tão conhecida. 3, do versículo 6 ao versículo 10. Veio a mulher, viu a mulher, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe o fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele também comeu. Abriram-se então os olhos, ambos, e percebendo que estavam nus, se cobriram com folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da sua presença, da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem, e lhe perguntou: Adão, onde você está? O Senhor sabia onde Adão estava. O Senhor sabia, o Senhor sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Mas olha a pergunta que Ele faz para a reflexão de Adão: Adão, onde você está? E aí olha a resposta. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Sabe, irmãos, o lindo dessa história trágica é que Deus nunca desiste de mim e de você. Você sabia disso? Deus nunca desistiu da humanidade, nunca desistiu do homem. E aqui, o que acontece? Deus deu a Adão e Eva a autoridade de governar a terra. E a única ordem que o Senhor Deus deu para eles é: não comam deste fruto. Entretanto, enganados, com o coração contaminado, eles fizeram justamente aquilo que Deus havia proibido que eles fizessem. E aí, a primeira coisa que eles sentem, depois de terem pecado, depois de terem feito aquilo que desagradava a Deus, foi a culpa veio ao coração. E a primeira coisa que eles decidem fazer é se esconder de Deus. A Bíblia, e aqui a gente estudando, a gente percebe que todos os dias eles tinham um relacionamento íntimo com Deus. Eles se relacionavam com Deus de uma maneira íntima. Todos os dias, no firmamento do dia, o Senhor vinha bater um papo com eles, se relacionar com eles, e eles tinham tudo à sua disposição. E aí, quando o Senhor Deus diz para ele: Adão, onde você está? Adão, cadê você? Na verdade, o Senhor está dizendo para ele: Adão, você lembra como era bom quando você poderia viver sem culpa, sem pecado, quando você poderia viver sem vergonha, com vergonha alguma, porque a primeira coisa que ele faz é se cobrir, ele e Eva, com folhas, para esconderem a nudez. Por quê? Porque quando o pecado vem, a primeira coisa que se manifesta é a culpa, é a vergonha. Então Deus está tentando aqui se reconciliar com Deus. Deus sabia onde eles estavam. Deus sabia onde eles estavam escondidos. Entretanto, a pergunta: onde você está? Era para gerar reflexão no coração de Adão, que estava nu, escondido e distante de Deus. Sabe, irmãos, isso para nós nos ensina muito. Quantos talvez nos dias de hoje estão escondidos de Deus, estão nus, estão envergonhados? Ah, mas eu estou na igreja, mas eu estou na célula na quarta-feira, na quinta-feira. Sim, não estou falando disso fisicamente, eu estou dizendo do coração, da alma, o corpo. Então esta pergunta: Adão, onde você está? É para gerar reflexão, dizendo: olha, você está aí, mas você está nu e distante de mim.
E por quê? Porque você pecou, mas Deus está dizendo para ele, Deus está tentando se reconciliar com ele, dizendo assim: Adão, quando eu pergunto onde você está, eu estou querendo gerar reflexão para o seu coração, para você lembrar o quanto era bom viver sem culpa, viver sem nudez, viver sem vergonha, sem ter algo algum para se envergonhar. Então, ele está tentando levar Adão para esta reflexão. Eles haviam experimentado o que de melhor Deus tinha para oferecer para eles. Entretanto, por causa de um erro, por causa do pecado, eles haviam perdido tudo aquilo que Deus tinha colocado à disposição deles. E sabe, irmãos, e eu e você, eu sempre digo isso, desde Adão até os dias de hoje, o homem na sua essência mudou muito pouco. Veio a tecnologia, veio as informações, veio a evolução, mas na essência, o homem mudou muito pouco. E tudo aquilo que Deus tinha colocado à disposição deles, para que eles usufruíssem, eles haviam perdido por uma desobediência, por uma distração. A distração de comer o fruto proibido tirou tudo aquilo que Deus tinha oferecido para ele. E nós vivemos dias assim, irmãos. Nós vivemos dias assim. Muitas pessoas estão distraídas. Às vezes com a correria do trabalho, às vezes um relacionamento amoroso, às vezes querer ganhar mais dinheiro. Estas coisas nos afastam de Deus, se nós não tivermos equilíbrio. A maçã, a árvore do fruto proibido dos dias de hoje, são estas coisas. E nós precisamos estar atentos para as perguntas que Deus nos faz. Tem gente que ora e faz jejum, e faz campanha, e vem na igreja, e faz promessa, vai tudo, para conseguir algo, para conseguir uma promoção no trabalho, para conseguir um trabalho novo, para conseguir comprar uma casa, para conseguir uma namorada, para conseguir um marido. Aí quando consegue, a primeira coisa que faz é abandonar a Deus. Pastor Wagner Fernandes chama os trombadinhas de Deus, né? São os trombadinhas de Deus. Quando consegue, E o que o Senhor está dizendo aqui para Adão? Ele está dizendo exatamente isso, que Ele nunca desiste de nós. Então Deus faz a pergunta: Adão, onde você está? E a mesma pergunta o Senhor faz para mim e para você hoje. Onde você está? Coloque aí essa pergunta como sendo o seu nome. Onde você está? Pastor, eu estou todo domingo na igreja, eu estou toda quarta-feira, eu estou na célula. Está mesmo? Sua mente está lá, seu corpo está lá, ou você está lá só fisicamente? Porque existem muitas pessoas assim, irmãos, que estão na igreja, que convivem entre nós, que estão nas células, estão nos grupos, mas não estão. Era o que estava acontecendo com Adão e Eva. Eles estavam no paraíso, foi dado a eles o direito, a autoridade de governar em tudo, mas eles estavam distraídos com outras coisas, que o afastavam de Deus. Então a pergunta é: onde você está? Onde você está? Onde você está neste momento? Pastor, eu estou no culto, você está me vendo aqui, mas você realmente está aqui? Realmente você está aqui? Então, essa pergunta feita para Adão e feita para nós nessa manhã, é justamente para nos trazer uma reflexão de como está a nossa vida, de como estamos vivendo. E o Senhor sempre vai nos lembrar de como é bom viver com Ele. E Ele lembrava a Adão de como era bom viver sem culpa, de como era bom viver sem algo para envergonhar, de como era bom viver sem peso. E Ele está dizendo: Adão, sai desse esconderijo aí, Adão, sai desse esconderijo, larga essa vergonha. Eu quero que você volte para perto, quero que você entenda, volte. Viver escondido vai trazer tragédia para a sua vida. Viver sozinho vai trazer tragédia para a sua vida. O pastor Carlos Alberto sempre diz, né, a frase dele, que aquele que anda sozinho, a Bíblia diz que o solitário busca os seus próprios interesses. O solitário busca os seus próprios interesses. E a Bíblia diz, e o pastor Carlos Alberto diz que aquele que anda sozinho, ou caiu, ou está prestes a cair. Então,
Como é bom, irmãos, podermos viver em comunidade, como é bom podermos viver uns para com os outros. E aqui eu já vou entrar num outro texto para tratar mais disso. Eu essa semana liguei para um irmão precioso, que eu gosto muito, eu liguei para ele, eu senti ele um pouco distante, liguei para ele, falei, você está meio distante e tal, e não sei o quê. E ele falou, não pastor, está tudo bem, está tudo ok, não está acontecendo nada não. Eu falei, amém meu irmão, graças a Deus, mas eu como pastor, sempre que eu perceber que está distante, que tem algum, está cheirando arroz queimado, eu vou ligar. Cabe a você falar, pastor, está tudo bem, não está tudo bem. E assim é com a maioria de vocês. Porque nós precisamos, irmãos, andar juntos. Nós precisamos caminhar juntos. E quanto mais juntos nós estivermos, mais perto de Deus nós estaremos. Passe uma página aí, vamos lá para Gênesis capítulo 4. Uma outra pergunta. Quando o Senhor disse para Adão, Adão, onde você está? O Senhor sabia. Ele está dizendo, implicitamente, está dizendo, Adão, eu quero que você volte para perto, pare de se esconder. Agora olha o que acontece aqui. Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do 8 ao 10. Eu falei sobre essa passagem aqui, tratando um outro tema, há poucas semanas atrás. Mas vamos voltar aqui. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim, olha a pergunta, onde está o seu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso eu sou o tutor do meu irmão? E disse Deus, o que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra contra ti. Irmãos, a pergunta agora aqui é para um homem que não sabia lidar com as suas frustrações. A pergunta agora aqui que o Senhor está fazendo é para um homem que não sabia lidar com frustração alguma. E olha que coisa interessante, irmãos, ele não mata o seu irmão por causa de dinheiro, ele não mata o seu irmão por causa de mulher, ele não mata o seu irmão por causa de alguma acusação injusta, algum ataque desordenado. Ele mata o seu irmão por uma simples comparação. Ele compara a performance dele no culto com a performance do irmão. Porque diz o texto que o Senhor se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. Então, ele analisa a performance dele no culto com a performance do seu irmão, e ele não consegue lidar com aquilo. Ele não consegue lidar com aquilo. E por causa disso, ele mata o seu irmão. Sabe, irmãos, foi a comparação que destruiu a vida de Caim. E olha que coisa interessante, o Senhor pergunta, o Senhor sabia onde estava Abel, mas o Senhor faz questão de perguntar, Caim, onde está o seu irmão? Para gerar no coração dele uma reflexão, para gerar no coração dele um arrependimento, e eu falei disso aqui da outra vez que eu ministrei a respeito desse texto. Só que sabe o que acontece, irmãos? Ele não se arrepende. E como é perigoso quando nós vivemos sem temor, quando nós vivemos sem nos arrependermos daquilo que fizemos. O Senhor está dizendo para ele, Caim, onde está o seu irmão? Sabendo que ele havia matado o seu irmão. Entretanto, qual que é a resposta dele? Por acaso eu sou o tutor? Por acaso eu sou o responsável pelo meu irmão? Ainda fui arrogante, folgado. Caso eu, o que eu tenho a ver? Eu sei de mim. Não gerou arrependimento. Não gerou. Mas aqui, irmãos, o que eu queria trabalhar? O grande problema aqui, ele não foi morto por uma afronta, ele não foi morto por uma ofensa, ele não foi morto por causa de dinheiro, por causa de mulher, não. Ele foi morto por quê? Porque o seu irmão se comparou a ele e não sabia lidar com sendo contrariado. Nós vivemos hoje, irmãos, e é o tempo, é os dias de hoje, nós vivemos o tempo do cancelamento.
Se você pensa igual eu, você é meu amigo. Se você não pensa, nós vimos aí na eleição, né? Tinha o time do Bolsonaro e tinha o time do Lula. E famílias brigando dentro da igreja. Tive que lidar aqui com alguns casos aqui, irmão. Pouquíssimos, conversando com alguns. Estava com o Ronaldo agora, esse final de semana, e conversando com ele, o Ronaldo falou, o Ronaldo me contou cada bucha. O que acontece? Porque nós vivemos assim, irmãos, é o verdadeiro fla-flu, né? Se você pensa igual eu, se você concorda igual eu até comentei com eles lá, a gente batendo esse papo, falei assim, você acha que eu vou entrar nessa linha? Eu tenho irmãos misericordiosos, irmãos que eu amo, irmãos que me amam, irmãos que me honram, e são petistas. E eu tenho irmãos que me honram, irmãos que são amigos preciosos, irmãos que votam no Bolsonaro. Eu vou entrar nessa pilha de Lula, mas nem, irmãos, eu tenho a minha preferência, eu tenho o meu voto, cada um vote quem quiser. Agora as famílias sendo divididas, brigas entre amigos, perdendo a amizade, um negócio doido, e eu não caí nessa, porque se eu caísse nessa, na minha família, por parte não da Marisa, mas por parte da minha família, chegou a sair, meu irmão não teve a mesma sabedoria, está lá, está brigado com a família por causa disso, está lá, eu tentei intermediar, mas não teve jeito, né? Então, fora disso, o que aconteceu com Caim, guardado as devidas proporções, foi exatamente isso. A pergunta que o Senhor faz aqui a Caim, onde está o seu irmão? É a pergunta para um homem que não sabe lidar com frustrações, que não sabe lidar sendo contrariado. Caim fracassou no mais simples, irmãos, na convivência, no mais simples, ele não soube conviver em família. Os dois foram criados da mesma maneira, os dois tiveram os mesmos pais, os dois viveram na mesma casa, os dois foram ensinados a cultuar a Deus da mesma maneira, e aqui ele mata o seu irmão por uma comparação de performance no culto, e nós muitas vezes somos assim, nós comparamos. Semana passada quem pregou foi o Fábio, domingo o pastor não estava muito bem. Nós temos aqui 5 bandas. O dia da banda do Caio, o negócio é meio... o dia da outra banda lá é mais ou menos. Nós somos aqui sim. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. A pergunta que o Senhor vai fazer para mim e para você, não é sobre performance de culto, quem você achou melhor no culto, quem você deixou de achar, que pregação você achou melhor ou você achou pior. A pergunta que o Senhor vai nos fazer é: onde está o seu irmão? Onde estão as pessoas que o Senhor deu para você cuidar? Onde estão as pessoas que um dia você ganhou para Jesus, que um dia você iniciou uma evangelização? A pergunta que Ele deixa para mim e para você nessa manhã é: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Essa é a pergunta. Ele não está preocupado se o culto foi bom, se o culto foi ruim, se a célula foi boa, se a célula não foi. Eu fui na célula do Márcio, é maravilhosa. Fui na célula do Maguila, estava meia bomba. Eu fui lá na célula do Alex, que coisa maravilhosa. Eu fui na célula do Caio, não está legal. A preocupação do Senhor comigo e com você não é essa. A preocupação do Senhor é: onde está o seu irmão? E Caim fracassou no mais simples, irmãos, na convivência. Existem muitos que não estão entre nós, por vários motivos, e motivos justos, mudaram de cidade, não se adequaram, não se adaptaram à teologia, amém, irmãos, tudo perfeito, mas muitos que não estão entre nós, não estão mais porque não conseguiram conviver, lidar com a posição contrária, lidar com o contraditório, não pensa como eu, não pensa da minha maneira, e isto é um problema. Foi nisso que Caim falhou. Caim falhou no mais simples, na convivência. Ele se comparou ao irmão, ele achou o irmão diferente dele e decidiu matá-lo. E o Senhor faz a pergunta: Caim, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Sabendo que ele havia matado o seu irmão, para gerar reflexão ao coração dele, mas infelizmente ele não se arrependeu.
Sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina lá em Hebreus capítulo 10, 24, 25, que nós somos responsáveis uns pelos outros. Quando o Senhor faz essa pergunta para Caim, onde está o seu irmão? Essa pergunta é dada a nós como igreja, é dada a nós como servos do Senhor, é dado a nós como regenerados, é dado a nós que um dia recebemos ao Senhor Jesus como o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e fomos salvos, e aquilo que recebemos de graça devemos oferecer. Não precisa abrir não, eu vou abrir para vocês aqui o que fala lá em Hebreus, tem tudo a ver com esse texto. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, olha o que diz aí, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, olha que coisa interessante, se não tem tudo a ver com a pergunta que o Senhor está fazendo aqui para Caim. Caim, onde está o seu irmão? E diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 24, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos em amor, cuidarmos um dos outros, e nas boas obras, e não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns aí, mas exortando uns aos outros, tanto mais quando vedes o grande dia chegar. Ou seja, ele está dizendo aqui que nós como igreja, nós como irmãos em Cristo, nós como domésticos da fé, nós precisamos cuidar uns dos outros, exortar uns aos outros, e o exortar aqui não é ficar pegando no pé, apontando defeito não, é fortalecer uns aos outros. Este é o modelo das igrejas lá de Atos no capítulo 2, e eles acrescentando o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos, porque as pessoas viam como eles viviam, as pessoas experimentavam, viam aquela diferença, e diz ali o texto que eles tinham uma comunhão tão grande entre eles, que eles vendiam as suas propriedades, os mais ricos dividiam com os pobres, e eles viviam ali, as pessoas, as circunvizinhanças viam a maneira que eles viviam, e diziam, nós queremos ser como aquele povo, nós queremos ser aquele povo que são chamados cristãos, nós queremos viver como eles vivem. É exatamente isso que o texto em Hebreus diz. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Saiba disso. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Caim fracassou no mais simples, que era a convivência. Este é o perigo, irmãos. Este é o perigo de vivermos sozinhos. Este é o perigo. Caim vivia sozinho. Caim vivia isolado. E principalmente, era um sujeito que fazia comparações. Sabe, irmão, se tem algo que eu valorizo aqui nessa igreja, são as pessoas que dão a vida, que pagam um preço para servir ao Senhor. Não é fácil, deixa eu falar um negócio para você que sonha em abrir a sua casa, em ser um líder de célula, não é fácil você abrir a sua casa, ou você ser um dirigente de célula, e a grande maioria aqui, além de ser dirigente de célula, é anfitrião também. Você está bem ou está mal, daqui a pouco a sua casa está cheia. Ontem eu estava lá, tinha uns 20 jovens na minha casa, eu 1 milhão de coisas para fazer, cansado, mas chegou, quando deu 6 horas, a campainha não parava, o interfone lá não parava, e foi chegando, parece que não acabava nunca. Agora, eles não perguntaram se eu estava bem com a Marisa, eles não perguntaram se eu estava com enxaqueca, eles não perguntaram como foi meu dia, não. Chegaram lá e fizeram uma festa, comeram, beberam, compartilharam a palavra. É assim, irmãos, é assim. Mas igreja é isso, Então assim, não é fácil, mas é algo gratificante. Onde está o seu irmão? Eu estou fazendo a minha parte. Eu queria que ficasse em pé aqui, cadê os líderes de células? Todos os líderes de células, fiquem em pé, todos os líderes de células aqui, fiquem em pé. Tem anfitrião aqui também, que não é líder de célula? Tem algum anfitrião aqui? Se tiver algum anfitrião, fique em pé também. Eu queria que vocês aplaudissem essas pessoas, viu, irmãos? Essas pessoas merecem todo o nosso aplauso, todo o nosso aplauso. O Senhor abençoe e prospere cada um de vocês, cada um de vocês, cada um de vocês. Obrigado, podem sentar. Cada um de vocês que abrem a casa de vocês, e que se colocam à disposição para cuidar de outras pessoas. O grande problema de Caim é o seu individualismo. Caim só pensava nele, ele só queria saber dele, da performance dele, do que ele ia receber. Esse foi o grande problema dele. E
E um dirigente de célula, um anfitrião de célula, ele prova completamente ao contrário. Ele diz: olha, independente de como eu estiver toda quarta-feira, independente de como eu estiver toda quinta-feira, independente, eu vou abrir a minha casa, eu vou liderar aqui, eu vou cuidar de pessoas. E isso, irmãos, isso agrada a Deus, isso agrada a Deus. E a pergunta que fica para o nosso coração hoje é a pergunta que o Senhor fez para Adão: Adão, onde você está? E a segunda pergunta que nos leva à reflexão: onde está o seu irmão? Sabe, irmãos, a primeira pergunta aqui que eu quero fazer para vocês, para a gente depois ter um tempo de oração, é: Adão, onde você está? E a pergunta eu traduzo, você coloca o seu nome aí no lugar do nome de Adão. Onde você está? Onde você está? Pastor, eu estou na igreja. Pastor, eu estou na célula. Pastor, eu não estou na célula, mas eu estou aí. Eu estou aí. Está mesmo? Está mesmo? Você já realmente entregou a sua vida para Jesus? Você realmente já teve uma experiência sobrenatural com Deus? Ou você está aí? Quando Deus faz essa pergunta para Adão, Ele está dizendo: Adão, lembra lá atrás, como você tinha tudo, como era bom poder viver sem culpa, como era bom poder viver sem acusação, como era bom poder viver sem nada para te envergonhar. Então olha para a sua vida, Adão, volte para perto, pare de se esconder, E a segunda pergunta que foi feita a Caim: onde está o seu irmão? O que nós temos feito, irmãos, como igreja, como servos de Deus? O que nós temos feito? Onde está o nosso irmão? Onde estão as nossas irmãs? O que nós temos feito como igreja de Cristo? O que nós temos feito como servos de Deus? Essa é a pergunta que eu queria gerar reflexão no seu coração. Vamos ficar em pé, eu queria que a banda subisse aqui.